Só para a gente ficar com dois módulos, cada um com uma atividade diferente, né? Bom, a questão do vetor aqui é o seguinte. Isso é um vetor, tá? O que é um vetor? Um vetor é uma estrutura, tá? Onde, ao ser declarada, você diz lá para a memória quantos espaços ela vai poder conter, tá? Qual é a analogia que eu faço aqui? Isso é uma variável do tipo string, lá na memória, tá ok? O que ela vai poder conter? Qualquer coisa, mas apenas uma única vez. Exemplo, a palavra teste. Tá? Aliás, vou dar um exemplo até melhor. Do tipo inteiro. Então, quando você define uma variável, você declara uma variável na memória chamada teste do tipo inteiro, significa dizer que lá na memória ela vai ocupar uma área, uma gaveta lá da memória, mas ela só vai poder armazenar uma única informação, um único dado, tá? Nesse caso, o dado foi o 3, tá certo? Aí o que é que vai acontecer? Se eu precisasse armazenar mais de um dado, também do tipo inteiro, então a solução é utilizar um vetor, tá? Beleza. Para a gente poder acessar o vetor, ou seja, inserir dados, ler, a gente tem que entender como é que ele funciona. Então o vetor aqui é o seguinte. Esse aqui é um vetor de 4 posições. É um vetor de 4 posições. Tá certo? Porque eu vou ter posição posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. Porém, nós dizemos que esse vetor de 4 posições, ele inicia a partir do índice 0. Então, temos índice 0, índice 1, índice 2 e índice 3. Tá? Nós temos um vetor de 4 posições, onde a contagem desse vetor começa a partir do 0. Então é 0, 1, 2, 3. Tudo bem? O que é que eu posso armazenar dentro deste vetor? Só posso criar, né? Então vamos supor o vetor do tipo integer. O que é que eu posso armazenar nesse vetor? Só números. Quais números? Qualquer um. 3, 4, 55. Só número inteiro. Só números inteiros. Mas eu vou poder inserir qualquer número, contanto que ele seja inteiro. E quantos eu vou poder inserir?
4. Tá certo? Então essa é a diferença. Um vetor, aliás, uma variável convencional, essa que a gente declarou agora, por exemplo. Vou voltar aqui no outro módulo. Variável i, do tipo long. Quantos dados eu vou poder armazenar dentro dessa variável? Somente um. Ou ele é 10, ou ele é 9, ou ele é 8, ou é 7, mas somente armazenar apenas um único dado. Tá ok? Esse caso, eu posso armazenar o 3, eu posso armazenar o 8.956 na posição 2, posso armazenar o 55 e o 568. Tá? E todos esses aqui, ó, por incrível que pareça, vão ocupar o mesmo espaço de uma variável. Tá certo? Eles vão ocupar o mesmo espaço de uma variável. Por quê? Porque lá por dentro, o escalonador de memória vai fazer lá todo um processo de expansão para poder conter essa quantidade aqui, esse espaço a mais. Tá ok? Beleza. Então, duas coisas que você tem que saber sobre o vetor. O vetor ele é uma variável igual às outras, porém, se eu definir a variável como vetor, ela pode armazenar mais de um dado. Tá ok? E detalhe, do mesmo tipo. Ou seja, eu posso armazenar esses valores aqui, tá correto. Mas se eu colocar isso aqui, tá correto? Não. Não, porque é de tipo diferente. Então ele não aceita, tá ok? Ele só vai aceitar se for do mesmo tipo, tá? Então, como é que a gente vai poder identificar aqui o vetor? O vetor, ele vai ter tantas posições que você definir, tá? Só que a contagem dele começa a partir do teu índice, que sempre vai ser índice 0. Então, índice 0, índice 1, índice 2 e índice 3. Tá? Até aqui, tudo bem? Tranquilos? Aí vem a pergunta. Qual o tamanho deste vetor? Qual o tamanho deste vetor? Esse vetor, a gente pode dizer que é um vetor do tamanho 3. Tá? Por quê? Porque ele vai de 0 até 3. De 0 até 3 vai dar quantas posições? 4. De 0 a 3. 0, 1, 2, 3. 4 posições. Beleza? Mas para o sistema, ou você diz que ele vai de 0 a 3, que vai dar 4 posições, ou você diz o final, o limite, que no caso vai ser 3. Ok? Tudo bem? Até aqui, tudo bem? Tranquilos? Rose, ok? Lisandro, ok? Francisco, ok? Beleza. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos ver como é que a gente declara um vetor. Tá certo? E vocês vão ver que é extremamente fácil. Vetor só tem um problema, tá? Vetor só tem um problema. Dificilmente a gente vai conseguir trabalhar com vetores de tamanho indefinido. A gente vai fazer um exercício aqui hoje, um de tamanho indefinido. Tá? Não é uma das melhores coisas para se trabalhar. Mas o VBA permite que a gente consiga trabalhar aqui de uma forma um pouco mais tranquila. Tá? Mas, por exemplo, vetor de tamanho dinâmico em C ou em C++ é uma dor de cabeça do tamanho mundo. Certo? Mas vamos lá. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Subvetor
1. Subvetor 1. Como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer um vetor de 4 posições, tá certo? Vou criar um vetor de 4 posições e vou armazenar 4 informações, tá? As informações podem ser diferentes entre si, mas tem que ser do mesmo tipo, tá ok? Então vamos lá. O nome do meu vetor é bancos. As string. Só que aí se eu mostrar para vocês, ó, bancos é um vetor. Alguém vai acreditar? Não. Por quê? Porque eu não declarei vetor. Eu declarei uma variável comum. Tá certo? Então no momento que ele for compilar, ele vai aparecer uma variável comum. Ok? Para transformar essa variável comum em um vetor, eu tenho que definir o tamanho dele. Tá ok? E o tamanho dele vai de 0 a 3. Então, a partir de agora, eu defini um vetor de 4 posições do tipo string. Tá certo? 4 posições do tipo string. Beleza. Já que eu defini, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Declaração. Vamos ver como é que a gente escreve no vetor. Como é que eu escrevo no vetor? Fácil. Eu pego o vetor, bancos, digo qual a posição que eu quero, tá? E digo o que é que vai entrar nele. Então eu vou colocar aqui caixa econômica. Posição 1. Posição 2. Posição 3. E aqui eu vou chamar de BNB. E aqui eu vou chamar de BB. Pronto. Dessa forma você acabou de escrever dentro do vetor. Tá certo? Ou seja, eu estou dizendo qual a posição, né? Parte do índice. Então, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Então, eu vou ter 4 registros. Beleza? Ok. E como é que eu vou ler? Aí, para ler, a melhor solução, tá? É você fazer um laço. Então, você faz um laço. Pode ser um laço, um while, pode ser um do while, do until, pode ser qualquer tipo de laço. Mas o laço que mais faz sentido, tá? Que mais funciona quando eu quiser mexer com vetor, é o laço do tipo for. Por quê? Porque eu não tenho que me preocupar com incremento, com o contador. Tá? É o que melhor funciona. Não quer dizer que os outros não funcionem. Então vai de 0 a 3. Ok. E aí, eu vou mostrar, mas mostrar o quê? Aí eu dou um debug, né? Opa. Eu dou um debug print.
e bancos na posição I. Só lembrando que eu não declarei esse I aqui no começo, né? Então, Jin e as long. Beleza. Ixi. Ok? Então, o que foi que a gente acabou de fazer? Acabamos de criar um vetor de 4 posições, onde cada uma recebe um nome diferente. E ali embaixo, na leitura, é como você vai poder ler o índice de cada um deles. Tá? Vamos ver se está funcionando. Eu vou dar um F5 e ele vai me mostrar todos os bancos, ó. Caixa Econômica, Bradesco, BNB e Banco do Brasil. Ok? Agora eu vou mostrar ele passo a passo, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. F8, ó, eu já estou bem aqui, né? Olha aqui, ó. Bancos. Olha o que foi que ele criou aqui. Ele criou 4 vetorizinhos. Aliás, não vetores, ele criou 4 índices. Ó, 4 índices. Então, índice 0, Caixa Econômica, já entrou. Índice 1, Bradesco. Índice 2, BNB. Índice 3, Banco do Brasil, Banco BB, né? Ó, tudo bem? E agora, para fazer a leitura, simplesmente eu vou rodar de 0 a 3, que vai dar 4, então ele vai rodar de 1 a 4, tá? Onde esse I é o índice, tá? É esse índice aqui. E ele vai fazer a leitura, vai mostrar para mim o conteúdo desse vetor. Então, na hora que eu der o primeiro, ó, ele já vai mostrar o primeiro, caixa. Observe qual é o valor de I. É 0. E agora? É 1. Então, ele vai pegar o primeiro valor. E agora? É 2. Terceiro valor. E agora? O I agora é 3. Né? Ele vai pegar o quarto valor. Tá ok? Tudo bem? E aqui ele, ó, encerra. Beleza? Até aqui, tudo bem? Dúvidas? Não? Então deixa eu só mostrar aqui uma coisa. Vou mostrar para vocês que vetor também dá para ser declarado de uma forma um pouquinho diferente. Então, Jin, bancos. Na verdade não é que seja diferente, é que é a forma mais comum. E ela funciona da mesma forma. F5. Tudo bem? Então, quando você for declarar um vetor, você pode declarar daquela forma que eu fiz ali em cima, é a chamada forma formal, tá? Onde eu estou definindo os índices de 0 a 3, vai dar 4 posições, ou simplesmente eu coloco o número da última posição, tá? Que no caso é 3. Dúvidas? Não? Joia. Pronto. Não pegou aonde? Aqui? Não, aqui na verdade é o seguinte, é apenas uma outra forma de declarar vetor. Forma abreviada. Como se fosse. Ou seja, esse 3 é o mesmo 3 aqui, ó. É a última posição. Da mesma forma. A única diferença é que aqui, ó, eu coloquei
a primeira posição, índice 0, e aqui eu estou colocando a última posição, índice 3, certo? Aqui, simplesmente eu estou colocando a última posição, 3. Mas aí, olha só, cuidado para vocês não se confundirem. Se eu colocar, ó, por exemplo, quantas posições tem esse vetor? 11. Por quê? 6 leva do 0. Por conta do 0, inicia do 0. Alguém ia dizer 10? Certo? É isso que eu quero que vocês não confundam, tá? Aqui, ó. Esse vetor tem 4 posições. Mas olha só quem é o seu índice. 3. Tá certo? Então, se aquele vetor lá, o último índice é 10, então ele vai contar de 0 a 10. Ele vai ter 10 posições. A mesma coisa aqui, ó. De 0 a 3, ó. De 0 a 3. 4 posições. 0, 1, 2 e 3. O problema é que nós contamos assim, ó. 1, 2, 3 e 4. Não é assim? Nós contamos a partir do 1. O vetor conta a partir do 0. Então, 0, 1, 2, 3. Tá? Aí eu pergunto, qual é o tamanho desse vetor? Não, o tamanho, 4. O tamanho do vetor é 4. Tá? Por quê? Porque ele tem 4 posições. Ele tem 4 posições. É o tamanho. Agora, a contagem de posição começa de 0. É só confundir, não, com os 3 ali, né? É por isso que eu coloquei, ó. Nós temos 4 posições, que é o tamanho. Tá? Mas toda a referência que você vai fazer começa a partir do 0. Você colocar aí na célula, tamanho 3. Ah, eu coloquei o tamanho 3 aqui. É porque eu fiz a referência de como a gente colocaria lá na declaração. Tá? Que na verdade o tamanho é 4. Mas para declarar, a gente vai declarar ou de 0 a 3, ou simplesmente você coloca o último índice. O último índice, que é 3. Tá certo? O último índice que é 3. Tudo bem? Parecido com isso aqui, a gente tem um outro cara chamado matriz. Matriz. Matriz é fácil, ó. Linha. Linha. Coluna. Linha e coluna, tá? Então, como é que vai ser aqui, ó? Linha e coluna. Então, aqui vai ser linha 0, coluna 0, tá? Linha 0, coluna 1. Linha 1, coluna 0 e linha 1, coluna 1. Tudo bem? E vai funcionar no mesmo princípio. Então, se eu pegar uma matriz do tipo inteiro, eu vou poder colocar, aí depende da quantidade do tamanho dele, né? Vou poder colocar mais objetos dentro dele. Tá certo? Linha e coluna. Tá? Então aqui vai ser o quê? Posição 0, 0.
0,0 vai ser 0,1 linha 1, coluna 1 ou aqui é 0. É só para ver se vocês estavam prestando atenção aí. Pronto, ó. Então essas aqui são as posições. Tá? E aqui também eu posso declarar, ó. Só que como é vetor, então eu posso declarar de 0 até 1. De 0 até 1 vai dar quantas posições? 2. De 0 até 1 e de 0 até 1. Isso aqui eu estou declarando, ó, as duas posições. Tá certo? Estou declarando as duas posições, ou seja, linha e coluna. Quantas linhas vai ter? 2 linhas, de 0 a 1. Quantas colunas vai ter? De 0 a 1. Tá ok? Isso eu posso fazer desta forma. Ou eu posso simplesmente dizer que vai de 1 a 1. Tá? Seriam 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas, onde o último índice é 1. Tá? Lembrando que ele conta de 0 a 1. Tudo bem? Vamos testar aqui o vetor. Vetor matriz, né, na verdade, né? Então vamos lá. Sub matriz 1 Então, basicamente da mesma forma. Bancos 1 de 1. As string, tá? Então, bancos, posição 0, 0 linha, 0 coluna. Linha 0, coluna 1, linha 1, coluna 0 e linha 1, coluna 1. Beleza. Aí esse aqui vira, sei lá, Brasil, NB. Hã? Não, não precisa. Número, no caso, não precisa. Ok? Isso foi para a gente poder escrever. Tá? Escrevi na matriz. E agora, para ler. Tá? Para ler, a gente vai utilizar um atributo
Lá da matemática. Linha e coluna. Quem é que lembra aí? Quem é que sabe fazer, tirar uma determinante aí? Nem eu lembro mais. Delta era tira pela diagonal tira pela diagonal, né? Da matriz e tal. É isso mesmo, vocês estão pensando. Mas essa nossa matriz aqui é mais simples. O que eu estou dizendo que a gente vai lembrar de lá é porque para poder fazer a leitura eu tenho que ler linha e coluna, tá? Mas isso depende. Se você quiser ler só pela linha, você pode, tá? Se você quiser fazer a leitura só pela coluna e ir passeando pelas linhas, você pode, tá? Então você pode ler do jeito que você quiser. Eu vou mostrar um modelo mais convencional, que é fazer a leitura linha e coluna, tá? Então a gente vai fazer da seguinte forma. Para a linha que começa de 0 até 1, faça, né? Vai para o próximo. Isso é a linha, tá? Linha. Aí eu vou ler a primeira linha. Quando eu chegar naquela primeira linha, eu vou ler quem? A primeira coluna. Então, para a coluna, que vai de 0 até 1, certo? Ó. Vai de 0 até 1. Faça o quê? Eu quero que ele me mostre o resultado que está dentro da minha matriz, tá? Então eu vou dar um debug aqui. Print. Vou botar só um negócio desse aqui, só para vocês entenderem a linha lá. E vou botar aqui, ó. Bancos na posição linha e coluna. Ok? Legal, vou fazer o meu teste aqui, ver se funcionou. Funcionou, show de bola. Tudo bem? Então, como é que ele fez aqui a leitura? Ele fez assim. Leu na posição 0, né? I na posição 0, J na posição 0. Se é I na posição 0 e J na posição 0, certo? Ó, aqui vai ser banco linha 0 e coluna 0, ok? Então ele está lendo isso aqui, ó. Ele está lendo o que está aqui dentro, tá? Aí depois ele vai passar para o próximo, que é o próximo. Na coluna, ele vai para a próxima coluna. Então, ó, próxima coluna. Depois ele lê a linha na primeira coluna e linha na segunda coluna. Beleza? Então assim ele consegue fazer a leitura de todos os elementos de uma matriz. Ok? Tranquilos? Dúvidas? Aí vem a pergunta. E aí, professor, vamos usar a matriz e vetor onde? Depende do seu projeto, tá? É claro que no Access e no Excel, dificilmente você vai usar matriz. Dificilmente, não estou dizendo que nunca. Eu estou dizendo que dificilmente. Não é muito comum. Por quê? Porque você já tem a própria tabela base, né? Lá no Excel você tem a planilha, onde você pode armazenar alguma coisa, tá? No Access a gente tem as tabelas, onde você pode armazenar os dados. Então não tem tanta necessidade de ter um vetor ou uma matriz, tá? Mas em algumas situações sim.
é interessante você ter isso, porque você vai trabalhar isso dentro da tua rotina, dentro do teu cálculo. Tá? E não exige necessidade de eu ter esses valores ou resultados armazenados em algum local. Aí você utiliza um vetor. Vai funcionar. Tudo bem? Pergunto, dúvidas? No caso dessa matriz, ali botando, eu entendo assim que seria CF com determinado saldo, BNB, outro determinado, outro saldo. Isso não tem como, na hora de mostrar bonitinho, né? Aqui fica bem complicado para poder montar uma saída melhor. Certo? Aqui fica bem complicadinho, porque eu teria que fazer uma manobra aqui, colocando, sempre adicionando um para cima, um para baixo, ou seja, aumentando uma linha ou aumentando uma coluna de onde eu estou, a partir do ponto onde eu estou, para poder mostrar. Então, tipo, seria CF, apareceria esse valor, e BNB apareceria esse valor aqui, certo? A ideia é essa. É por isso que às vezes a gente não usa muito a matriz para guardar dados e recuperar eles, tá certo? A gente vai usar mais vetor para armazenar temporariamente, guarda lá rapidinho, só enquanto eu estou executando a minha aplicação, tá? Ou seja, isso aqui não seria uma aplicação prática, armazenar esse tipo de informação em vetor. Certo? Isso aqui tem que ir para uma tabela realmente para a gente poder recuperar essa informação. Tá? Isso aqui eu estou só fazendo uma... Isso. Ou seja, se isso aqui fosse real, né, por exemplo, uma aplicação de controle de conta, por exemplo, né, conta corrente, conta poupança, conta qualquer coisa. Então, isso aí vai ficar armazenado em uma tabela. Tá? Vai ter uma tabela onde vai ter lá qual o nome dos bancos, vai ter uma tabela que vai armazenar o valor que você armazenou em cada banco, tá? E a gente vai poder tirar a partir de uma consulta ou um relatório quanto cada banco tem, tá? Então não é a aplicação correta, seria esse vetor, aliás, a matriz. Apenas é uma demonstração do que a gente pode fazer com ele, tá certo? Mas esse caso aqui não é um caso que funciona na prática, não. Isso aqui o correto é ter uma tabela. Tá certo? É só porque nesse caso é apenas um modelo para demonstrar como ela funciona. Tá? Tudo bem? Tudo bem? Show de bola? Dúvidas?